Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Voltando, para a gente continuar a nossa reflexão sobre a Eucaristia, em pequenos blocos para ficar compreensível para todos nós. Hoje a gente olha para o catecismo e procura compreender o que o Senhor nos quer ensinar. Mas antes você pode se inscrever no nosso canal e, claro, deixar a sua curtida, que ela é importante para a gente poder chegar cada vez mais longe, O conhecimento de Deus a partir da sua doutrina, ele precisa ser de maneira tal que a gente dê passos muito significativos, E continuando nesse caminho de aprender e mergulhar no sacramento da Eucaristia, a partir daquilo que nos ensina a Igreja, fonte segura, o Catecismo da Igreja Católica, e diz para nós sobre como se chama esse sacramento. O número 1328 diz para nós que a riqueza inesgotável desse sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são dados. Cada uma destas designações evoca alguns de seus aspectos. E aqui ele começa a dizer como ele se chama. Olha só. A Eucaristia, porque é uma ação de graças a Deus. A Eucaristia, porque é ação de graças a Deus. As palavras, Eucaristia do grego e euloguém também do grego, lembram as bênçãos judaicas que proclamam sobretudo durante a refeição as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Veja que a gente, quando fala de uma ação de graças a Deus, a gente está dizendo que ela é uma obra de Deus, que ela gera, ou faz louvor, ergue um louvor à criação de Deus, à sua redenção e também à santificação dos homens. Ela é ceia do Senhor. E por que ela é ceia do Senhor? Pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro lá na Jerusalém Celeste. Ela é ceia do Senhor porque nos antecipa aquilo que vamos viver no céu. Ela é ceia do Senhor, por isso, depois, ela é fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizada por Jesus quando abençoava e distribuía pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. Isso aqui é a fração do pão. Por que é fração do pão a Eucaristia? Porque o nosso Senhor presidia e dava aos seus, especialmente lá na última ceia. É por esse gesto que os discípulos os reconhecem após a ressurreição. Os discípulos de Emaús, por exemplo, reconheceram Jesus quando ele partia o pão. E depois, e é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias eucarísticas. Com isso querem dizer que todos os que comem do único pão partido, o Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo. A partir da fração do pão, nós, alimentados por ela, fazemos parte de um único corpo, chamado corpo místico de Cristo. Depois, a Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada numa Assembleia de Fiéis.
ela é memória da paixão e da ressurreição do Senhor. Ela é memória e é memorial da paixão do nosso Senhor. É santo sacrifício. Por que é santo sacrifício? Porque atualiza o único sacrifício de Cristo, nosso Salvador, e inclui a oferenda da igreja, ou também o santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios já realizados. Ela é santa e divina liturgia, porque toda liturgia da igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração desse sacramento. É preciso que a gente tenha em mente isso aqui. E o que mais? É o mesmo sentido que se chama também celebração dos santos mistérios. Ela é chamada de comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo e nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Denomina-se ainda coisa santa. Que coisa maravilhosa. E depois, a Eucaristia é também chamada de Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. O mício, a missão em envio, para que cumpram a vontade de Deus na vida cotidiana. Aqui está, de maneira geral, como nós podemos chamar este sacramento, e o catecismo traz para nós essas definições da Eucaristia. E aqui, minha gente, nós podemos ter a nossa certeza mais profunda que o nosso Senhor está presente no meio de nós, por meio da Eucaristia. É simples assim. Sejamos, portanto, homens e mulheres apaixonados por Eucaristia. Homens e mulheres capazes de compreender que sem este sacramento nada da nossa fé pode existir no sentido mais profundo dela. Porque é a Eucaristia que nos alimenta, que gera comunhão, é a Eucaristia de onde nós bebemos e para onde nós nos encaminhamos. Que Deus nos ajude e que nesse final de semana todos nós participemos da Santa Eucaristia, do Santo Sacrifício da Missa, com o coração cada vez mais voltado para o Senhor, a mente voltada para o Senhor, todo o nosso ser voltado para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.